Bem, pessoal, vamos lá? Então, falta um minutinho, né? Mas a gente começa já para ir se familiarizando. Bem, não sei se vocês me conhecem, se algum de vocês já foi meu aluno, se não, eu sou o Marcelo, tá? Eu sou estatístico de formação e também sou matemático. Atualmente, eu sou aluno de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera. Eu sou aluno do curso semipresencial de Engenharia Civil. E também fiz pós-graduação em Estatística aplicada na USP. Tá bom? Na nossa unidade, na Anhanguera de Sumaré, eu trabalhei entre os anos 2013 e 2017, e aí eu fui desligado e retornei no semestre passado, ou seja, no primeiro semestre de 2021, eu retornei a trabalhar nessa unidade. Eu trabalho também na unidade de Campinas, numa das unidades de Campinas, na unidade do Taquaral, que é a conhecida antigamente por FAC 3, e lá eu leciono desde 2017 até atualmente. Tá bom? Então, é isso aí. Então, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de análise, capital de giro e análise financeira. São alunos do curso de administração e de ciências contábeis, né? E eu vi que a turma é grande. Já fui dar uma olhada para saber quantos alunos tem cada curso, né? De cada curso. Olha, só para vocês terem uma ideia, se a lista eu tirei agora há pouco. Eu vi que tem 26 alunos de administração e tem 19 alunos de contábeis, né? Então, já tem aí mais de 40, né? Mais de 40 alunos. Eu acho que isso ainda vai aumentar, porque tem aluno que não confirmou o seu horário ainda, né? E está dependendo de está com alguma pendência, né? Ou está ainda pensando no que vai cursar. Então, tem uma série de outros fatores aí que fizeram com que alguns alunos ainda não tenham confirmado o seu horário. E quando eles confirmam, eles aparecem, né? Eles aparecem na lista das disciplinas. Então, essa lista ainda vai se atualizar, né? Então, é possível que aumente a quantidade de alunos. Bem, a nossa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina de nível 2, tá? Deixa eu pegar aqui o apontador laser, tá? Ela é uma disciplina de nível 2. Isso quer dizer que vocês poderão atingir até 12 mil pontos. Até 12 mil pontos. Sendo que a soma de provas também é 5 mil, né? Como disciplinas de nível 1. A diferença é que a soma de provas, os pontos que vocês vão precisar obter, é 2.500 pontos. Essa é a diferença, acho que é a única diferença, não, é a segunda, né? É a segunda diferença em relação a disciplinas de nível 1. Por quê? Na disciplina de nível 1, é possível atingir até 14 mil pontos. E a exigência para a pontuação em avaliações é de 1.500 pontos. Na disciplina de nível 2 é um pouco maior, é de 2.500 pontos, tá? A nossa disciplina, ela, além de ser nível 2, ela também vai ter uma avaliação de proficiência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a avaliação de proficiência é uma prova que vocês farão no segundo bimestre deste semestre, e é uma avaliação com 30 questões que envolve todos os conteúdos do curso de vocês. É como se fosse um ENAD, tá? É como se fosse um ENAD. E essa avaliação de proficiência que vocês farão, vocês vão ser informados, já está no calendário acadêmico, né? Mas a gente sempre vai informando, a coordenação também sempre vai lembrando vocês. Ela, em geral, ela é feita
um pouco antes das avaliações do segundo bimestre, antes das provas DI, antes que as interativas, né, antes da avaliação oficial dos professores, né, das disciplinas presenciais, né, ou disciplinas online, né, ao vivo, como a gente está fazendo atualmente por conta da pandemia. Mas vocês serão informados. Essa avaliação de proficiência, ela vai ter valor de 2.000 pontos. Então, a avaliação B2, que quando não tem a proficiência, ela vale 4.000 pontos. Quando tem a avaliação de proficiência, essa pontuação é dividida, tá? Então, é assim, 2.000 pontos vai para a proficiência e 2.000 pontos é para a prova que o professor da disciplina aplica, tá? E só para concluir o nosso tipo de disciplina, só um pouquinho. A nossa disciplina é de modalidade HAMI, né? Mais uma sigla aí, dentre um monte de siglas que a nossa instituição possui, mas o que isso significa? É disciplina híbrida, isso é híbrida é porque vocês têm atividades no ambiente virtual e atividades presencial, né? Ou seja, que o professor aplica, e ela é uma disciplina aula modelo institucional. Tá? O que isso quer dizer? Que é uma disciplina que tem todo um conteúdo, todo um suporte, um material elaborado como um livro-texto, né? Já existe um livro-texto, então, para quem já está com o AVA disponibilizado, para quem já confirmou o horário, já vai estar com o AVA disponibilizado. Isso para quem confirmou há mais de 72 horas, se eu não me engano, né? Às vezes libera antes. Para quem já está com acesso ao AVA, já vai ter lá a disciplina, né? Dentro dela, vocês vão encontrar o livro, aqui, o livro-texto, que é o livro que a gente vai usar como referência para as aulas. Eu geralmente sigo, tá? Eu geralmente sigo bastante o livro-texto, eu tiro muito das aulas que eu apresento de lá, inclusive questões eu tiro do livro para fazer algumas atividades, para fazer avaliações também, eu tiro lá do AVA, das atividades diagnósticas, das atividades de aprendizagem, das avaliações de unidades. Então, eu uso bastante o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Porque eu acho que isso ajuda ou reforça, né, com que vocês absorvam o conteúdo que ali é trazido para vocês. Tá bom? Acho que era isso da disciplina. Vou apresentar para vocês o cronograma, tá bom? A ementa, de acordo com o nosso livro-texto, que eu estou com ele aqui, tá? Eu imprimi o livro-texto, não comprei, eu imprimi. E aí eu vou apresentar para vocês as datas que eu pretendo apresentar cada conteúdo, tá bom? Uma coisa que eu já percebi nesse segundo semestre, nas terças-feiras da nossa disciplina, vai ter muito feriado. Nós fomos premiados. Mas... Professor, boa noite, licença. Boa noite. Tem bastante gente no grupo pedindo para o senhor aceitar eles. Eita, não vi. Eita, peraí. Eu tinha colocado para todo mundo ter acesso. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu eu não tô. Qual grupo? É aquele grupo que eu tava? Tinha um grupo de alunos que eu tava no semestre passado, não sei se é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo, não. É um que tem a outra turma. É a Vitória, tá pedindo para aceitar. Eita, e agora? Eu não tô vendo ela aqui. Vocês conseguem compartilhar com ela o link? Pessoal, vou mandar o link para ela. Pessoal, quem está tentando entrar pelo AVA não vai conseguir. Né? Exatamente. O link que a coordenadora mandou. Isso, exatamente. Não entra pelo AVA. Boa, a Kathleen, né? Kathleen. Não é para entrar pelo AVA, tá bom? Por enquanto, como o AVA ainda está instável, tem que ser o link que a coordenadora, né, a professora Mônica, mandou, tá bom? Por favor. Professor. Oi. Só uma dúvida.
Você disponibiliza os slides passados na aula depois ou não? Em geral, eu disponibilizo depois. Depois que eu Perfeito, apresento. obrigada. Eu disponibilizo tudo que eu apresento, tá? Os slides de aula, esse slide que eu estou apresentando aqui, eu vou disponibilizar para vocês, porque é bom para vocês terem as datas em que as aulas vão ser apresentadas, para vocês se programarem. Eu vou já conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu gosto de fazer assim, porque, pelo menos, comigo funciona muito bem. Quando eu tenho, assim, datas na cabeça, assim, eu vejo datas nas coisas, eu consigo me programar melhor. Eu acho, né? Pelo menos minha intenção é fazer com que vocês também se programem bem, porque eu sei que não é só isso que tem aqui na vida de vocês, né? Vocês têm aí um monte de coisa, né? Todo mundo tem um monte de coisa, a gente tem a nossa vida também, né? A vida social, vida pessoal, né? Muitos têm famílias, têm filhos, etc. Enfim, a vida não é simples. E é isso, deixa eu... Ah, peraí, só um pouquinho. Não, eu estou clicando em coisa errada. Então, olha só, deixa eu voltar aqui para o slide. Antes da gente continuar, só para lembrar, sempre, né, as que acho que este é o terceiro semestre em que está acontecendo essa semana de palestras e de cursos, se eu não me engano. Eu sei que semestre passado teve, né? E sempre é a primeira semana logo após a B1, tá? Então, segundo o nosso calendário, vocês vão ver também já, e já deve estar disponibilizado no AVA para vocês, a semana que vai suceder a avaliação B1 é a semana que está com essas datas aqui, de 4 a 9 de outubro de 2021, nós não teremos aula, tá? Além do monte de feriado que a gente vai ter nas terças-feiras, a gente vai ter ainda 2 semanas em que nós não teremos atividade de aula, né? Nós teremos outras atividades, né? Essa semana de palestras e uma semana lá em novembro, se eu não me engano, a penúltima semana de novembro, em que vocês terão semana de provas DI, né, ou disciplina interativa. Então, são aquelas disciplinas que vocês não têm professor presencial, né, é tudo no AVA. Então, aquela semana dessas provas, a gente também não vamos ter aula, tá? Não iremos ter aula. Então, olha só para a gente apresentar aqui o conteúdo. Então, olha, a unidade 1 da nossa disciplina tem esse título aqui, que é o mesmo título que eu recortei do livro-texto, tá bom? É Análise e Gerenciamento das Demonstrações Contábeis e Administração Financeira. Então, essa unidade 1, ela é bem mais conceitual, ela não tem matemática ainda envolvida, né? Só na seção 4, que a gente vai ver já um pouquinho de cálculo matemático, mais uns cálculos mais simples, tá bom? E as sessões 1, 2 e 3 são conceitos, um pouco de história da administração financeira e coisas assim, tá? Então, ele é bem tranquila, essa unidade, tá bom? Então, hoje, olha só, eu coloco a data aqui, tá? Então, a sessão 1.1, percebam que o nosso material, ele é produzido com 4 sessões, tá? Então, nosso material, livro-texto, cada unidade possui 4 sessões. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns que tem 3, né? Que tem 3 sessões. Então, tem essa diferença, às vezes, de um livro para o outro. O nosso tem 4, então, olha só, além da gente ter, a gente vai ter pouca aula, porque vai ter feriado. A gente vai ter feriado e vai ter semanas de outras atividades. A gente tem um livro que tem tem mais sessões do que aquelas de 3, né? São unidades com 4 sessões, então. A gente vai ter que espremer bastante para a gente poder cumprir todo esse conteúdo. É um desafio, né? Já é o primeiro desafio que a gente se depara. Tá? Então, vamos só ver aqui. Então, hoje a gente vai ver a sessão 1.1, que é conceito, história, alguns personagens aí e tal, que vamos falar sobre o administrador financeiro e a organização da administração financeira. Na semana que vem,
no dia 24, nós vamos apresentar 2 sessões, tá? A sessão 1.2 e a sessão 1.3. Por que hoje eu só vou apresentar uma? Porque a gente está tendo esse momento aqui da apresentação da disciplina, então isso aqui vai tomar um certo tempo da aula. Então, por isso, eu optei por apresentar apenas uma sessão e poder dar uma certa folga para apresentar a organização da nossa disciplina que eu planejei, né? Para vocês já perceberem como que eu construí esse planejamento, tá? E aí vocês podem também, em qualquer momento dessa apresentação, falar, tá bom? Se quiserem questionar, se quiserem sugerir alguma proposta para a gente melhorar esse planejamento, fiquem à vontade. Então, olha, na semana que vem vamos apresentar as sessões 1.2 e 1.3 do nosso livro-texto, que tem por título a sessão 1.2, Fundamentos da Administração Financeira, e a 1.3, Dimensões, econômico versus financeiro, esse xizinho aqui é de versus, tá? É um versus o outro. Econômico versus o financeiro. E também o curto prazo. Então, alguns conceitos aí das finanças de indicadores de curto para a análise de curto prazo, tá? No dia 31/8, que é a nossa última aula deste mês de agosto, nós vamos ver a sessão 1.4 desta unidade, análise das demonstrações contábeis. Aqui, já na sessão 1.4, a gente vai ver um pouquinho de matemática, tá? Nada assim complexo, tá? Mas a gente já começa a ver matemática, porque como a gente está lidando com uma disciplina que trata de análise financeira, não tem como a gente fugir da matemática, né? Em algum momento, a gente vai ter que se deparar com ela. E aí, na unidade 2, né, as nossas disciplinas na nossa instituição, elas são apresentadas em 2 bimestres, né? E sempre o nosso conteúdo é dividido em 4 unidades, então as 2 primeiras unidades o conteúdo são utilizados para o primeiro bimestre e os 2 seguintes para o segundo bimestre, né? Então vejam que no dia 31 também, então vejam lá, a 1.4 da unidade 1 vai ser apresentada em 31/8, e a 2.1 também, porque elas tratam um pouco do mesmo assunto. Então, eu optei por também condensar em uma aula a apresentação de 2 sessões. E geralmente eu estou escolhendo sessões que têm assuntos, todos se relacionam, né? Mas aqueles que se relacionam um pouco mais. Então, a unidade 2 tem por título, de acordo com o livro-texto, Análise e aplicações dos índices financeiros. Tá? E a seção 2.1, análise horizontal, análise vertical das demonstrações contábeis. Tá bom? E aí surge o nosso primeiro feriado, no dia 7 de setembro, né? Que é Independência, né? Eu esqueci, devia ter colocado o nome aqui. É um feriado nacional. Então, temos aqui, então vejam, ó, no dia 31/8, aí na próxima terça é feriado, e aí a gente só volta a se ver no dia 14/9, ainda dentro da unidade 2 do nosso material, tá? Vamos começar a falar. Ó, percebam que também no dia 14 vou apresentar 2 sessões, 2.2 e 2.3, que tem por título Índices de Liquidez e Atividade e 2.3, Índices de Endividamento, Rentabilidade e Valor de Mercado. Tá? Só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, no dia 21/9, que é a nossa última aula do bimestre, vamos apresentar a sessão 2.4, que é um resumo de índices, né, o título, né, e sistemas do POM de análise. Nessa aula aqui, eu deixei uma sessão, porque é a aula que vai anteceder a nossa primeira avaliação, né? Avaliação B1. Então, minha intenção é fazer uma aula não tão longa, né? Pelo menos de apresentação de conteúdo novo, para que a gente possa conversar um pouco sobre a avaliação, a gente tirar alguma dúvida que possa surgir, né, nas atividades que eu vou trazer.
ao longo desse bimestre aqui. Percebam que, além de eu apresentar tudo isso aqui muito densamente, né, porque está tudo condensado por conta dessas poucas aulas que a gente vai ter, a gente também vai estar aplicando em vocês atividades de sala de aula, né, que são aquelas atividades que também valem pontos para vocês, né? A gente trabalha no sistema de avaliação continuada. Isso implica que a gente está sempre aplicando alguma atividade, além daquelas que vocês já têm automaticamente no AVA, o professor também aplica atividades. Então, vocês sempre tem muita atividade, né, para fazer. Tá? Então, minha intenção aqui no dia 21/9 é fazer essa aula aqui. Vou ter que apresentar esse conteúdo novo, tá? Mas eu pretendo deixar um espaço para a gente conversar, tá? Para a gente tirar dúvidas da prova. É sempre bom, quando vocês estiverem assistindo a aula ao vivo, ou quando não puderem, que vocês assistam a gravação, que eu sempre vou liberar, e que vocês anotem alguma dúvida que possa surgir, tá? Podem perguntar na aula seguinte, mas quiserem deixar para a aula do dia 21/9, também podem fazer assim, tá? E aí, no dia 21/9, a gente tenta tirar toda a dúvida que tiver, tá bom? Para quê? Para que no dia 28 de setembro, tá aqui, ó, 28 de setembro, a gente faça a nossa primeira avaliação, tá? Avaliação oficial B1. E aí acaba o bimestre 1. Vamos, então, começar o bimestre 2, né, com a unidade 3, que tem por título Gestão de Recursos Financeiros, Disponibilidades e Estoques. E aí, já na primeira semana de outubro, né, é aquela semana de palestras que eu mostrei em slide bem no começo da nossa aula de hoje. De 4/9/10, nós não teremos aula, mas teremos atividades, né? Para as palestras, participem, se inscrevam, sempre vai ter um monte de gente bacana apresentando, tem as palestras locais das nossas instituições, né, as nossas unidades, mas sempre também tem as palestras nacionais, né, que sempre pelo menos no semestre passado, disponibilizaram no AVA. Tá bom? E aí, na semana seguinte, então, olha só, tem uma semana aqui e tem uma outra semana aqui, que também é o 12 de outubro. É um feriado, né? Então, a gente vai ficar 2 semanas sem se ver, né? 2 semanas sem ter aula. Tá bom? Então, olha, a gente só vai ter aula, primeira aula da unidade 3, no dia 19 de outubro. Tá? No dia 19 de outubro. Vamos começar, de fato, a unidade 3, que vai tratar de administração de disponibilidades ou de caixa, né? E vamos apresentar também a seção 3.2, que fala sobre orçamento de caixa. E aí, no dia 26 de outubro, né, ou já na última aula do mês, vamos apresentar mais 2 sessões. Então, percebam que a maioria das nossas aulas serão com 2 sessões, então serão aulas longas, né? Porque a gente vai precisar fazer assim para que a gente possa cumprir a ementa, né? É importante a gente cumprir, porque a ementa que o nosso livro-texto traz, ela já é uma ementa condensada, né? Assim, de conteúdo. É óbvio que a gente não vai esgotar esse assunto na disciplina. Existe muito mais coisas sobre análise financeira, sobre capital de giro, que a gente não vai ver aqui, né? É por causa da limitação de horas de aula que nós temos mesmo. Mas é importante que eu, pelo menos, sinalize, ó, isso aqui pelo menos, ó, existe isso para isso. E aí jogo aqui para vocês. E aí, né, é comum, isso é muito comum, né, entre os profissionais, a gente, por fora, a gente, em algum momento da carreira, a gente vai buscar, se for necessário, para alguma atividade profissional. Então, vamos lá. Voltando aqui, no dia 26 de outubro, né? 3.3 e 3.4, vamos apresentar a administração de estoques e a curva ABC, que também é usada lá para fazer o controle de estoques. E
a unidade 4, que a gente vai começar no mês de novembro, né? Porque a gente vai usar o mês de outubro para apresentar a unidade 3. E aí, a primeira semana de novembro já vai ter outro feriado, que é o 2 de novembro, né? Que é o de... aquele feriado, esqueci o nome, né? Um feriado nacional, né? A unidade 4... vamos falar sobre gestão de análise de crédito, de capital de giro, né? Enfim, vamos falar de capital de giro. Vocês vão ver que ao longo das unidades anteriores a gente vai trazer capital de giro ao longo das aulas. Mas assim, vamos aprofundar um pouco mais aqui nessa unidade. E aí, mais uma vez, aulas com 2 sessões, olha. No dia 9, né? Porque a gente vai ficar essa semana aqui sem ter aula. No dia 9 de novembro, né, nós vamos apresentar as sessões 4.1 e 4.2. Tá? Vamos falar de capital de giro, os conceitos fundamentais, e também a administração de capital de giro. E aí, no dia 16 de novembro, é a nossa última aula do semestre, porque na outra semana a gente não tem aula, são as provas DIs. Tá? Então, vamos ter que apresentar também 2 sessões, 4.3 e 4.4, avaliação de risco de crédito e avaliação de valores a receber. Vai ser corrida. É um desafio para mim também, né? Que vou ter que trazer isso, vou ter que estar assim, muito alinhado com essa disciplina, porque quando eu fui preparar esse cronograma aqui, foi que eu vi o desafio que nós vamos ter, né? Por conta esse monte de feriado que cai na terça-feira, um monte na terça-feira. E aí, 30 de novembro, a gente vai fazer a B2, tá? Lembrem que a B1, por ser nível 2, a nossa disciplina vale 1.000 pontos. A B2, por ter avaliação de proficiência, vale 2.000 pontos. Tá? Isso está tudo lá no manual da avaliação continuada, tá? Porque os 4.000 pontos da B2, ele vai se dividir em avaliação de proficiência, 2.000 pontos, e B2, aplicada pelo professor, 2.000 pontos, né? E aí, se vocês tirarem os 2.000, nos dois, né, vai somar 4.000, certo? E a proficiência, ela vai ser realizada por aqui, olha. Percebam que, além de tudo isso aqui que a gente vai trazer, vocês vão estar lá sendo bombardeados de outras atividades. Então, fiquem atentos aos comunicados da coordenação, tá? A gente, professor, quando é comunicado, a gente traz também aqui e reforça os avisos. Acessem o AVA todos os dias. Todo dia tem que acessar o AVA, tá? Porque vocês têm um monte de disciplinas que eu sei, tá? Então, acessem, façam pelo menos assim o mínimo que vocês conseguirem por dia, mas o ideal é que vocês façam o máximo, porque aí vocês ficam em dias com as atividades. Não é bom acumular, tá? Não é bom. Tentem não acumular. Eu sei que é um desafio, né? Porque todos nós temos a nossa vida fora daqui, né? Aqui é uma parte da nossa vida. A nossa vida é mais que isso. Mas é importante, já que a gente está disposto a cursar a disciplina, porque a gente quer obter um diploma, né? Quer se formar em administrador ou em contador, né? Então, é importante que a gente também tenha uma dedicação para isso, tá bom? No dia 6 de dezembro, tem avaliação de segunda chamada. Vou falar já quem que vai ter que fazer. E no dia 6 de dezembro também terá o exame, tá? Então, percebe que nosso cronograma, nosso calendário tá assim, ó, espremidinho, né? Bem espremidinho. Esse é o nosso procedimento metodológico de aula, né? Eu tento sempre trazer a exposição aqui, né? Slides. Eu tento não ser muito cansativo, mas eu sei que a aula ao vivo, online, com slides, e eu aqui falando, às vezes cansa. Por isso que a gente vai fazer intervalos, assim, para dar uma oxigenada, tá bom? Para a gente tomar uma água, um café,
comer uma fruta, um biscoito, para dar um up para a gente poder levar essas aulas aí, porque elas serão longas, né? Como eu já mostrei para vocês agora há pouco, a gente vai ter, na grande maioria dos nossos encontros, apresentação de 2 sessões, tá? Então, vamos participar para a aula não ficar cansativa, não ficar chata, tá? Eu sei que muitos de vocês têm muito a contribuir, porque vocês já devem trabalhar, muitos de vocês já devem trabalhar na área, em setores financeiros, né, de controladoria e coisas do tipo assim. Eu não trabalho, nunca trabalhei nessa área, então é importante que quem está na área, que, pelo amor de Deus, se manifeste e contribua, tá? Vamos resolver exercícios, tá? Quando a gente tiver lá algumas matemáticas, a gente vai fazer com calma, né? Vai tentar explicar tudo com bastante detalhe, tá? Para que a gente possa realmente entender as aplicações, né, do uso da matemática nessa área. Esse é o nosso horário de aula, né, oficial. Ele se inicia sempre às 19h10. Temos um intervalo obrigatório entre 20h50 e 21h10, ou seja, de 20 minutos. E temos como término da aula às 22 horas, porque nós temos 3 horas aula, né? Lembrando que cada aula no relógio 50 minutos do relógio. Então, a cada 50 minutos, fecha-se uma aula. Então, de 19h10 até as 20 horas é uma aula. De 20 horas até as 20h50 é a segunda aula. Aí tem esse intervalo. Quando a gente volta 21h10 até as 22 horas, né? Até as 22 horas, completa mais 50 minutos, é a terceira aula. Tá bom? Temos lá o livro que está disponível no AVA. Quem ainda não está com o AVA funcionando, pode me avisar. Depois vocês me incluam aí em grupos, alguma coisa do tipo assim. A gente vai disponibilizando o material para vocês, tá? E tá aí, esse é um PDF que está lá disponível. Leiam sempre, é sempre bom. Por isso que eu coloquei as datas ali. Tá? Quando eu coloco as datas naquele planejamento, minha intenção é fazer com que vocês se planejem para sempre fazer a leitura do material antes da aula, tá? O ideal, nessa metodologia que a gente trabalha, ela é pensada para que o aluno venha para o encontro presencial, né? No caso aqui, online, ao vivo, ele venha com a leitura realizada. Por quê? Porque esse método afirma ou supõe que, quando isso ocorre, o aluno ele já vem mais preparado, ele vem mais embasado para receber o conteúdo, ou seja, ele vem amadurecido, ele não vem totalmente leigo do conteúdo. E isso faz com que a absorção da aula seja melhor. Tá bom? Informações sobre avaliação continuada, eu sempre vou trazendo assim ao longo dos nossos encontros, tá? Como eu já falei, né? B1 tem uma certa pontuação, B2 tem outra, vai ter uma avaliação de proficiência, o máximo de pontos que vocês vão poder atingir, somando todas as atividades, vai ser 12 mil pontos, porque a gente está com uma disciplina nível 2, né? E aí eu vou apresentando. Se de repente ainda tiverem dúvidas quanto à pontuação, por favor, me informem, me procurem, né? Que aí a gente corre atrás, eu informo para vocês onde está no manual. O manual da avaliação continuada sempre está disponível para vocês lá no AVA de vocês, está lá naquele canto assim superior, esquerdo, se eu não me engano, um pouquinho mais para a esquerda assim, tem lá um botão chamado manual. Esse botão que chama manual é o manual da avaliação continuada, que vocês podem abrir, é um PDF, ou podem baixar, e aí vocês vão tirando dúvidas dos pontos que vocês podem obter, né? Aí por isso que vocês precisam dessa informação de nível 2, que é o nosso caso, e é uma disciplina de nível 2 com avaliação de proficiência, porque lá no manual ele apresenta a pontuação para esse caso específico. Tá bom?
E aí, vamos falar quem é que faz. Acho que vocês já devem estar cansados de saber de ouvir falar nisso, né? Mas só para reforçar. Perdi uma das provas, né? Ah, não deu para fazer, mesmo que foi online, minha internet estava ruim, eu estava hospitalizado, ou eu estava acompanhando alguém no hospital, ou qualquer outro problema ocorreu. E aí não deu para eu fazer a avaliação dentro do prazo determinado. O que a gente faz numa situação dessa? Estou reprovado? Não. Dá para fazer a segunda chamada, né? Perdi B1, vou substituir essa ausência na segunda chamada, fazendo uma prova valendo 1.000 pontos, porque a B1 vale 1.000 pontos. Perdi a B2, estou reprovado? Não. Vou fazer a segunda chamada da B2. Nesse nosso caso, tá? Porque tem avaliação de proficiência, vou fazer uma segunda proficiência, tá? Então, cuidado, minha sugestão é não faltem a B2, tá? Não faltem a B2, porque se vocês faltarem a B2 do professor, a segunda chamada é uma outra prova de 30 questões nos moldes de avaliação de proficiência. Então, é uma prova, assim, bastante trabalhosa, tá? Então, não faltem a B2, tá? Não faltem nenhuma, né, na realidade, mas se vocês conseguirem se programar, assim, para não perder de forma alguma a B2, a B1 tudo bem, acho que ela é mais tranquila perder e tal, mas mesmo assim, pensando bem aqui, se você perder B1 ou B2, a segunda chamada vai ser proficiência, tá? Independente se perder B1 ou B2, para o nosso caso. Então, não percam as avaliações, porque no nosso caso, tá? É só o nosso caso aqui que tem avaliação de proficiência. A segunda chamada é uma outra avaliação de proficiência. E é mais trabalhosa, porque são 30 questões. Tá? Então, tentem não faltar. E aí, lembram lá que eu disse que a soma dessas provas tem que ser pelo menos 2.500 pontos, porque esse é um dos critérios para que vocês possam ser aprovados. O segundo critério é 6.000 pontos. Tá? Na soma de todas as atividades, vocês têm que ter pelo menos 6.000 pontos, inclusive somando a nota das provas. Tá? Ah, mas eu não atingi 6.000 pontos no total, mas eu não faltei nenhuma prova. Aí você vai ter que fazer o exame. O exame é feito pelo professor, tá? Nesse caso, é o professor quem faz uma prova. Em geral, a gente faz provas com 10 questões, né? Varia, assim, né? Mas, assim, já aviso eu, né? Eu, em geral, costumo fazer provas com 10 questões, tá? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Mas aí pode ter um caso mais complexo, né? O aluno faltou prova, vai fazer segunda chamada, que é uma avaliação de proficiência, e aí ele substitui, mesmo assim, quando ele faz a segunda chamada, na soma dos pontos, ele não atinge 6.000 pontos. Então, ele vai ter que fazer exame também. Então, há casos onde o aluno tem que fazer a segunda chamada e tem que fazer o exame, tá? Vale lembrar que a segunda chamada, ela gera custo, gera cobrança, tá? Nos boletos de vocês. Mas ela só gera cobrança se você realiza a segunda chamada, porque a inscrição é automática. O sistema, ele vai reconhecer, ele vai analisar caso a caso de alunos, né? Dos alunos. Então, ele sempre avalia e ele verifica se aquele aluno especificamente precisa fazer a segunda chamada e ele já matricula, né? Inscreve o aluno na segunda chamada. Mas se o aluno ele falta, ele não vai fazer a segunda chamada, não é gerada a cobrança. Só é gerada se ele aparece lá no sistema, né? Ele realiza aquela prova online e tal, coisas assim. Tá bom? Eu espero que eu tenha falado corretamente ou tenha falado tudo que for preciso, tá? Se não, por favor, me questionem. E aí vamos tentar sempre que acertar, alinhar nossos encontros, para que a gente leve a disciplina, que já vai ser densa, né? Assim, vai ser com bastante conteúdo. Leve a disciplina com leveza,
né? Com comprometimento, com dedicação, mas também com alegria, né? Com suavidade, com bom humor, com o coração aberto para receber, né? Esse conhecimento, tá bom? Para a gente se comunicar melhor, enquanto a gente estiver à distância, a minha sugestão é que se crie, eu acho que vocês já devem ter, né? Um grupo de WhatsApp para a disciplina ou para a turma, tá? Que é só uma sugestão, certo? E que vocês me incluam depois, tá? O representante pode entrar em contato comigo, os representantes aí dos 2 cursos, tá? E aí a gente dá um jeito de eu ingressar nesses grupos que vocês tiverem para a gente ter mais um canal de comunicação, né? Que às vezes o Rava também fica bastante instável por conta do congestionamento, né? De acessos e coisas do tipo assim. Esse é o meu e-mail institucional, tá bom? Então, depois eu passo o meu contato aí para quem for os administradores, os representantes, tá bom? Mas esse aqui é o meu e-mail institucional. Esse é o meu canal oficial de contato, tá? Então, fiquem à vontade para anotar e depois quiserem me mandar algum e-mail questionando alguma coisa, ou me informando alguma coisa, ou quiserem manter contato, tá bom? É isso. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente já pode ir para a aula? Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou preparando aqui já os slides da aula. Boa noite. Eu sou o Cleiton. A gente veio transferido da FAC aqui de Hortolândia. Nós estamos aí no grupo em mais ou menos uns 10 alunos. Não saiu a grade ainda, tá? Nós íamos cursar o 4º semestre. Uma das alunas aí da nossa classe, que conseguiu pegar a documentação mais cedo, saiu a grade dela. E foi eliminada matérias do 4º semestre e o próprio sistema já jogou ela para fazer a aula do senhor. Por isso que nós estamos fazendo essa aula, só que a gente não está em grupo nenhum. Recebemos o link da Mônica hoje, e a gente queria saber, a gente já está deduzindo que vai ser eliminado, como foi eliminado dela, vai ser eliminado da gente também. A presença nossa, como é que vai fazer? A gente tem que postar alguma coisa, a gente tem que justificar, mandar um e-mail para o senhor, ou posta aqui no grupo mesmo, porque o senhor não tem a gente na lista ainda, porque nós não conseguimos confirmar a grade, por causa que não foram eliminadas as nossas matérias ainda. Como é que a gente faz, no caso do senhor? Nós somos aí mais ou menos uns 10 alunos de ADM. Olha, até o momento, eu não recebi nenhuma novidade, nenhuma nova instrução a respeito de frequência. Então, como é que é o que a gente está fazendo, né? A gente não está exigindo nada, oficialmente não está exigindo frequência, mas eu sempre tiro uma lista de frequências aqui no Teams. É possível eu extrair uma lista de quem esteve presente. Quando você vai acessar a plataforma, ele pede lá para você colocar um nick, né, ou teu nome, alguma coisa do tipo assim. E é isso que fica registrado na planilha que é gerada pelo sistema. E ele registra o horário em que você ingressou e o horário que você se retirou. Às vezes acontece do aluno cair, né, assim, a internet dele oscilar e ele acaba saindo da plataforma, e aí quando ele volta, então o Teams ele registra 2 entradas e 2 saídas do aluno. Então, até então, por eu não ter tido nenhuma nova instrução, eu vou manter assim. Se a coordenação nos informar os docentes que a gente deve mudar esse procedimento, ou exigir alguma frequência, ou exigir alguma atividade que conte frequência, alguma outra coisa que seja, aí eu vou informar para vocês, tá? Mas, em princípio, vai ser assim.
Tá bom? Tá bom. E, professor, por enquanto, essa semana a gente está esperando que essa semana já consiga eliminar as grades, né? As matérias antigas. A gente não está tendo acesso no AVA porque ainda está a matéria do primeiro semestre para a gente lá. Se tiver algum trabalho, a gente ainda não está em nenhum grupo de WhatsApp, e aí você vai ter que ter uma paciência com a gente, ou deixar a gente mandar no e-mail, qualquer coisa do tipo, tá? Porque a gente ainda está com um pouco de dificuldade aí. É a segunda aula nossa aí na Anhanguera, e a gente está meio perdido aqui no nosso grupinho que nós montamos entre a gente. Mas eu acho, a gente espera que semana que vem já tudo se resolva, tá bom? Tudo bem, não sem problema. Não, a gente já sabe mais ou menos como funcionam essas coisas. A gente tenta integrar todo mundo, né? Então, de repente, você acha que vai conseguir eliminar essa disciplina? É isso? Na verdade, a sua não, porque a sua é do sexto semestre. A gente vai eliminar do quarto. Teve uma aluna da nossa classe que cursou aqui em Hortolândia com a gente, que foi eliminado, e o próprio portal do aluno já colocou a matéria do senhor para terça-feira para ela. Então, a Mônica, coordenadora, pediu para todo mundo seguir ela, porque foi a única que já saiu a grade. Por isso que a gente está aqui na aula do senhor, né? Mas o portal do aluno está mandando a gente fazer a grade do primeiro semestre, por enquanto, até a nossa histórico for analisado. Tá bom? A gente está seguindo o que foi eliminado dessa aluna, porque o nosso histórico é igual ao dela. Tá? Por isso que a gente está fazendo aqui, mas não vai aparecer o nome para o senhor, e ainda pelo portal não era nem para a gente estar fazendo a aula do senhor hoje. Tá bom? A gente está fazendo porque na hora que for eliminado, provavelmente a gente vai cair na aula do senhor. Sim, não entendi agora. Então tá bom. Mas que bom, não fica aí, não vai embora não. A gente vai passando as atividades, tá bom? Daqui a pouquinho eu na realidade, assim, como nós somos muitos, né? Então eu vou pedir para quem estiver na administração dos grupos de WhatsApp aí, depois me procurar, e aí eu passo o meu contato para eu ingressar, e depois a gente vai ingressando aí, quem for chegando, quem não tiver em nenhum grupo do curso, né? Em geral, os alunos criam o grupo dos cursos, né? Aí tem um grupo que faz um monte de disciplina igual, né? E aí é preferido assim do que criar grupo por disciplina, né? Que aí senão fica um monte de grupo e aí haja tempo para administrar tudo isso. Mas tá bom, a gente a gente vai arrumar tudo isso aí, vai dar tudo certo, né? A gente vai conseguir levar. É só a gente ter um pouco de paciência, né, colaboração e coisas do tipo assim. Mas tá bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Este aqui. Pronto, todos estão vendo aí meu slide? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então vamos começar a nossa disciplina, né? Essa é uma disciplina que vai tratar de bastante conteúdo técnico da área, né, financeira, né, que o pessoal que está se formando em administração vai trabalhar também, vai poder trabalhar, assim como o pessoal de contábeis, né, que vai poder trabalhar nas áreas de finanças, dos departamentos financeiros, de controladoria, tesouraria, coisas do tipo assim, né? Então, é isso que a gente pretende abordar. Então, é por isso que é o que diz o autor do nosso livro-texto, quando ele faz a apresentação do material, ele diz, o campo de finanças é amplo e dinâmico, né? Ele pode ser aplicado a todos os tipos de organizações, porque todas as organizações devem ter o seu setor, né? O seu departamento de administração financeira, né? E isso, obviamente, afeta diretamente não só as organizações, mas também nós, pessoas físicas. Então, como eu sempre gosto de usar... Opa, desculpa, fiz bobagem. É isso, o que eu quero? Aqui, ó. Eu quero a ponteira, né? Então, esse aqui, como eu já apresentei para vocês, né, lá no planejamento do nosso cronograma, a unidade de ensino 1, que tem esse título, que é o mesmo título que está no livro-texto, que a gente vai utilizar como referência para as nossas aulas, que ele intitula Análise e Gerenciamento de Demonstrações Contábeis
e financeiros, né? Então, nessa primeira unidade, a gente vai estudar administração financeira, análise e gerenciamento de demonstrações contábeis, com o intuito de trazer para vocês, né, o conhecimento necessário para a organização da administração financeira, as funções que um administrador financeiro pode exercer, né, as dimensões que podem ser analisadas a partir dos indicadores e dos índices, que essa disciplina apresenta ou vai apresentar para vocês, né? E aí, para analisar a saúde financeira das empresas e também produzir demonstrações contábeis para o controle, né? O controle dessa área, né? Então, a intenção da disciplina aqui, pessoal, tá? Olha, vocês fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento, tá bom? Não vai me interromper, na realidade, vocês vão contribuir, né? Tenho certeza disso. Então, fiquem à vontade, não se intimidem, todos nós estamos aprendendo aqui. Eu sempre que apresento uma aula, eu sempre aprendo, e eu acho isso incrível, por isso que eu gosto muito de ler, de estudar, porque eu sempre, tem disciplina que eu já lecionei, já umas 10 vezes, assim, toda vez eu leio o livro, porque eu sempre acho alguma coisa diferente. Porque, às vezes, de repente, numa leitura passada, eu li e fiquei desatento numa parte e mais atento para uma outra, e aí, às vezes, isso se reverte. Mas eu faço questão, claro que quando dá, né? Que a vida é meio louca, né? Mas quando dá, eu sempre leio, e aí eu sempre reformulo os meus slides. Essa disciplina é a primeira vez que eu estou lecionando ela, mas eu já fiz vários cursos de análise financeira, né, aqueles cursos livres que a nossa plataforma oferece, e aí eu fiz uma pós-graduação recente, que é de design instrucional, também na nossa instituição, na Anhanguera. E aí eu sei que eles, para os alunos de pós, olha só, até uma dica para vocês já ficarem sabendo. Eu espero que até lá também isso permaneça. Os alunos de pós podem fazer quantos cursos livres quiserem, gratuitamente. Então, eu fiz um monte, assim, e aí eu fiz um monte de curso voltado para finanças. Por sorte, a professora Mônica, vou dizer assim, né, por sorte, na realidade, quando ela me consultou para as disciplinas que eu tinha disponível e quais que eu queria, como eu já estava cursando um monte desses cursinhos livres, e quando eu fiz matemática, eu também tive matemática financeira, e aí ela me questionou, eu olhei essa aí, eu disse, essa aqui é legal, eu me disponibilizo. É claro que a gente se oferece, né? E aí ela faz todo o planejamento e tal, e aloca os professores. Ela tenta sempre atender ao pedido da gente, mas nem sempre dá, né? Mas coincidiu aqui de eu estar aqui à frente dessa disciplina, né? Então, e aí eu estou aprendendo pra caramba, tô gostando, vou aprender junto com vocês. Então, vejam só, a intenção desta disciplina, ou deste curso, é trazer resposta para pelo menos essas 3 perguntas aqui, tá? Por que a gente estuda administração financeira, né? Por que estudar isso? Qual é a relevância disso? Não vou responder isso agora. Por quê? Porque a resposta nós vamos trazer ao longo da disciplina, tá? Então, lá no final, a intenção do nosso curso é trazer essa resposta, para vocês perceberem a importância, né, que ela possui. Uma outra pergunta que vai também nos levar para uma resposta que descreve a importância dela. Que oportunidades essa área, né, a análise financeira, de capital de giro, pode apresentar para os profissionais da área de negócios, vou dizer assim, na área de negócios estou incluindo vocês, futuros administradores e contadores, tá? Obviamente, algo além, né? Mas como a gente está com alunos com esse perfil desses cursos, eu vou focar nisso. E, por último, qual a relevância da administração financeira para as empresas e para a sociedade?
né? Qual é a relevância disso, né? Então, todas essas respostas para essas perguntas, a gente pretende trazer ao longo da disciplina, tá? No semestre. Para tanto, vamos começar apresentando a seção 1 da nossa unidade 1. No nosso livro-texto, ela é denominada seção 1.1, tá? Que está assim como eu apresentei lá no cronograma. Esta seção ela tem por título Administrador Financeiro e Organização da Administração Financeira. Tá bom? Então, a gente é mais assim... com essa seção, ela é mais uma conversa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da história, né, como que a área, né, de onde ela surgiu, isso vem lá da administração científica, né, quando o Taylor começou a construir, né, o Ford começou a construir uma série de teorias, lá no começo do século XX, né, que aí daquelas teorias construídas, produzidas por eles, surgiram uma série de áreas de estudos, dentre elas a administração financeira, que é a que nos interessa neste momento, né, e é isso que a gente vai conversar hoje. Tá? Se eu estiver muito lento, se eu estiver muito rápido, também, por favor, me interrompam. Tá? Eu sou totalmente aberto a sugestões. Às vezes eu falo lento demais, às vezes eu falo rápido demais, às vezes eu estou meio parado. Então, por favor, tá? Por favor, eu peço que vocês me sugiram melhores formas de explanar o conteúdo também, tá? Porque às vezes eu tô achando que eu tô bem, que eu tô lá trazendo bem a aula, e de repente não estou, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar aberto para receber esse feedback. Por isso até que vocês vão ter nesse semestre, que eu acho que vocês já fizeram em outros semestres anteriores, o avaliar, né? O avaliar vai sempre é feito no segundo semestre de todo ano, e aí lá vocês vão poder também avaliar nós docentes, a instituição, a coordenação, e, enfim, uma série de quesitos lá, tá? Mas é sempre bom também falar aqui mesmo. Se eu estou aqui disponível, podem falar direto para mim. Vamos lá. Olha, o nosso material, ele sempre traz situações de aplicação, né? Que é o que ele chama de situações geradoras de aprendizagem e situações problemas. Então, eu vou tentar fazer uso dessas situações problemas sempre em alguma etapa aqui do nosso encontro, para que a gente simule a aplicação dos conceitos trazidos em cada aula. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos começar falando um pouco do que é a administração financeira, né? Já que é esse o tema da nossa sessão, tá? Vamos já começar a apresentar tópicos de descrições, tá? Então, para iniciar, a administração financeira é responsável pela gestão de recursos financeiros dentro das organizações. E aí a gente tem que entender aqui a organização como as empresas, né? De todo tipo. Porque se toda empresa vigente, eu vou dizer assim, né, existente, se ela não tiver uma administração financeira ou um departamento de controle financeiro, ela está fadada a morrer, né? Então, é importante sempre fazer uso dessa teoria, né? Ter profissionais capacitados, né, para lidar com esta área. Por isso, é cada vez mais importante, pois o mundo está cada vez mais complexo e, como consequência, os negócios também, né? Os negócios estão dentro do mundo,
Né? Vocês concordam? Então, se o mundo está cada vez mais complexo, porque há maior produção de dados, as tecnologias cada vez mais avançadas, né? A exigência que o mercado faz dos profissionais, né? Exige de know-how, de conhecimento, é cada vez maior, né? Porque o mundo, até me fugiu aqui, ele tem dinâmicas muito não líquidas, não queria falar líquida, é o que me veio, mas a dinâmica ela é muito rápida, né? As coisas acontecem assim, muito rapidamente. E isso exige, né? Isso aumenta a complexidade das relações, né? E isso exige de todos nós, né? Seres ou pessoas que estamos dentro das organizações, né? Nós, pessoas, representamos as organizações, né? As organizações que nós trabalhamos. E muitos de nós, né? Não é o meu caso, mas pode ser de alguns de vocês, estamos justamente dentro da administração financeira, lidando com a saúde financeira dessas organizações às quais nós estamos inseridos, né? E aí tem lá um monte de coisa para dar conta, né? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, essa complexidade aqui, ela vai exigir maior conhecimento técnico, maior domínio, né, do trabalho, do assunto, domínio de ferramentas tecnológicas, né, de softwares, de aplicativos, dentre outros, né, maior conhecimento técnico. E que aí, inclusive, já vem aqui para essa outra frase, né, a administração financeira, ela vai permitir a evolução técnica e conceitual, ou de forma conjunta, né, quando a empresa investe, obviamente, né, a partir do avanço dessas transformações, né, que vai tornando o mundo cada vez mais complexo. E essas transformações ocorridas no mundo, obviamente, também vai ocorrer nas organizações e no mundo dos negócios. Aqui eu trago o conceito, tá? Aqui eu trago o conceito de administração financeira que a autora do nosso livro-texto apresenta. Tá? Obviamente que ela traz aqui, eu estou com o livro aberto aqui na minha mesa, alguns conceitos aqui ao longo da escrita dela, mas eu optei por apresentar essa frase. Por isso que ela está aqui, entre aspas, porque ela foi recortada literalmente do nosso livro, tá? Então, a administração financeira trata-se de um conjunto de atividades, né, que tem por objetivo, cujo objetivo é gerir ou fazer a gestão, né, do fluxo de recursos financeiros da organização, né? Então, ela é muito ampla, né? Fazer a gestão de todos os fluxos, os recursos financeiros, né, sejam de investimento, de financiamento, né, ou de curto prazo ou de longo prazo, tudo isso está debaixo do guarda-chuva da administração financeira. Tá? Então, esse é o conceito. Então, é o conjunto de atividades. E vamos entender aí atividades como sendo conjunto de técnicas ou de métodos, tá? A nossa autora chamou de atividades, mas a gente pode entender desta maneira. Vou dar uma olhadinha aqui no relógio, porque às vezes eu me empolgo a falar e aí eu perco a hora. Por favor, quando chegar às 20h50, se eu não tiver parado, me deem um cartão vermelho aí. Professor, parou. Vamos fazer intervalo. Bem, vamos falar um pouquinho da história. Lá na página 11 do nosso livro-texto, a autora apresenta de forma bem sucinta uma parte histórica. Inclusive, ela mostra lá também uma linha de tempo, que eu vou trazer essa figura para cá, como que ela surgiu. Né? A administração financeira, ela inicialmente fazia parte das ciências econômicas. Né? Então, as ciências econômicas abarcava essa teoria, esses conceitos. No entanto, ela se tornou independente.
né? E aí ela começou a se firmar como uma área de estudo a partir dos anos 20, mais ou menos, tá? Só que ela tinha como característica nessa época que uma preocupação voltada, né, lá dos seus usuários, né, dos seus métodos, como uma preocupação ou um foco apenas na captação de recursos, né? Então, investimento, né? Vamos lá, financiamentos, né? Então, eu quero recursos quero ser financiado para desenvolver minha atividade empresarial, por exemplo. Mas ela se expandiu, né, ao longo do tempo. E aí uma série de teóricos, né, que foram influentes não só aqui dentro da administração financeira, mas também na administração científica como um todo, né, nas ciências gerenciais, né, como Taylor, Fayol e Ford, dentre muitos outros, né? Eu sempre faço questão de dizer que muita gente contribuiu, né? Porque se a gente não diz isso, pode ser que vocês entendam que só eles três desenvolveram toda a teoria das ciências gerenciais. E isto não é verdade, tá? Isso não é verdade. Né? Se vocês pegarem um livro da história das ciências gerenciais, vocês vão ver que vai aparecer um monte de nome, além desses, e aqueles nomes que estarão ali também não representam todos os envolvidos nessa história, né? Nessa história do desenvolvimento da administração científica. Então, por que eu faço isso? Porque é sempre bom a gente dar crédito, né, às pessoas. Então, não se faz história sozinho, né? Por mais que sejam três nomes, né? Aqui sejam Taylor, Fayol e Ford, que foram os cabeças, né? Então, eles foram importantes em algum momento da história, né? Mas eles foram, obviamente, estavam rodeados de pessoas, né? Certamente. Bem, foi-se estudado, né, a partir disso, né, para se desenvolver as teorias associadas à administração financeira, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, né, das estruturas organizacionais, obviamente, as empresas começaram a ter os seus organogramas mais complexos, melhor distribuídos, né, os departamentos mais bem consolidados, né? E aí é quando surgem os departamentos, né? de financeiros, de controladorias, de tesouraria, e coisas do tipo assim, mais bem estruturados, com pessoas mais capacitadas, e isso traz um aperfeiçoamento para o desenvolvimento, né, da saúde das organizações. Tem um outro ponto aí, né? Porque a gente fala das ciências gerenciais, né, como um todo, ou da administração científica, né, que surgiu, obviamente, né, gente, falar isso. Então antes do começo do século XX não existia. Existia, obviamente, né? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas administram as coisas, né? Administram os seus negócios, administram suas finanças. Mas, da forma como a gente está apresentando aqui, né, o que se tem registrado, né, do que se tem registrado, esse deu início lá no começo dos anos do século XX, né, por ali. E um marco também nessa época foi a crise econômica mundial, né? A crise econômica mundial que aconteceu um pouquinho depois de 1920, né, já lá no final da década, mais ou menos em 1929 e 1930, e ela foi uma alavanca, vou dizer assim, né? Uma alavanca para o seu desenvolvimento. Se a administração financeira se deslocou das ciências econômicas lá no começo dos anos 1920, né? Ela cresceu, vou até ser ousado, né? Teve um crescimento exponencial de suas teorias com a crise econômica, né, mundial. Teve um avanço, não sei se vocês lembram,
em muitas disciplinas que os professores apresentam nos cursos, né, de gestão, e de engenharia também, que eu leciono nas engenharias, sempre que eu vou fazer alguma leitura, a gente sempre passa pela Segunda Guerra Mundial, porque ela foi um marco na história da humanidade, e ela foi um marco também, se é que a gente pode tirar algo de bom dela, é que ela foi motivo do desenvolvimento, do avanço do desenvolvimento tecnológico. Muito das tecnologias foram desenvolvidas ou avançaram no seu desenvolvimento ali na Segunda Guerra, tá? E obviamente aqui essas datas aqui elas antecedem a Segunda Guerra, né? Que a Segunda Guerra foi, acho que, se não me engano, 1939 até 1945. Mais ou menos isso. Então, um pouco depois do que está aqui a crise econômica. Imagina, o mundo já estava ruim, né? Já tinha passado a Primeira Guerra Mundial. E aí, pouco depois, já veio a Segunda para acabar de vez, né? Mas percebam que aí o mundo continuava se desenvolvendo, né? Apesar das dificuldades e do caos instalado. E aí a gestão financeira, com o desenvolvimento das teorias de administração financeira, passou a ter um outro foco, não mais a captação de recursos, mas assim focar na liquidez, na solvência das organizações, tá? Não mais unicamente na captação de recursos. Então, perceba que o seu desenvolvimento, né, amplia a visão, né? Amplia a visão dos teóricos, né? Envolvidos aí com essa teoria. Continuando um pouquinho de história, lá na década de 40, já no meio da Segunda Guerra, né, teve o que a autora chama de retorno do foco. Tá? O que ela quis dizer com isso? O retorno do foco da administração financeira. Para um ponto que ela chama de decisões externas. Essas decisões externas são aquelas, a tomada de decisão focada no que ela chama visão dos fornecedores de capital, que aí são aqueles que investem, ou seja, então, grosso modo falando, é por isso que ela chama de retorno, porque na década de 40, o foco, em vez de estar lá na liquidez, na solvência das organizações, voltou-se novamente para captação de recursos, né? Suspeito, aí vou dar um chute aqui, aí é um achismo meu, tá? É um achismo meu, por estar aqui na década de 40, né? Tá no meio da guerra, né? Então, as empresas precisam de investidores, né? Então, por isso, não que se tenha esquecido, certamente, as outras áreas, né? Mas o grande foco foi aí na captação de recursos. Então, voltou-se ao que era antes, lá nos anos 20. Continuando a história, falando aqui um pouco do que aconteceu na década de 50 e 60, tem-se o que se chama de inclusão dos estudos teóricos e práticos, tá? Relacionados ao que se chama... Agora surgiu o termo, né? Ativos e passivos de balanços empresariais, né? A gente vai definir essas coisas, o que é um ativo, o que é um passivo, logo mais, né? Dentro da administração financeira. Houve uma maior ênfase agora aos investimentos empresariais e na geração de riqueza, né? Que as organizações poderiam produzir, né, ou proporcionar. E aí teve um outro teórico aqui super famoso, que foi o Keynes, né, tem até uma foto dele aqui, ó, que eu trouxe, peguei da internet, né, o Keynes foi um cara, assim, né, um cientista extremamente importante para a área de administração financeira, mas não só, mas para as ciências gerenciais como um todo, né? Ele defendia o que está até aqui em vermelho, o investimento como sendo a preocupação central, né, das corporações ou das nações, tá? Foi mais além. A autora do nosso livro, copiei essa frase dela. Ela vai assim, amplia bem mais além das organizações. E aí fala do retorno de investimento, né? Aqui dentro
Deixa eu ver se eu acho aqui. Do retorno de investimento, exatamente, por defender esse foco no investimento, e aí, obviamente, o seu retorno, né, que implicaria, né, ao investir, vai ter um retorno, obviamente, era a intenção, né, sempre. Qual é o custo associado, né, aos capitais utilizados, ao capital utilizado, e tudo isso está associado com o que ele chamou, era isso que eu queria encontrar, a teoria moderna, tá, de finanças. O livro-texto, ele cita de uma outra maneira, que está aqui, só um pouquinho, está aqui, ó, a moderna teoria de finanças, tá? Mas a teoria moderna de finanças é a mesma coisa. Já muito próximo aqui da gente, eu sei que muitos de vocês talvez não tenham nascido na década de 90, né? Neste ano, basicamente, eu já era quase um adulto. Já era um adulto. Quase um adulto, né? Então, já tinha uma certa idade aqui. Então, a partir da década de 90, a teoria de finanças ela teve um outro foco, né? Que foi a gestão de riscos. Né? Então, é analisar a saúde das organizações a partir dos seus indicadores financeiros, mas associado com o risco dos investimentos e financiamentos. Tá? Então, esse era o foco aqui na década de 90. Tá? Assim, obviamente, isso tudo é generalizado, né? Não quer dizer que todas as organizações só focavam nisso. Tá? Não, mas é assim que, genericamente, era isso que se fazia, né? Era o que era mais encontrado. E aí, análise de risco-retorno, né? Sempre o retorno associado, né? Porque os investimentos, os financiamentos têm-se por intenção certa o lucro, né? Que é o retorno. E aí teve uma dominância, né? Uma dominação do processo de tomada de decisão financeiras com essa tendência, vou dizer assim. Hoje, e aí hoje entendam como sendo os nossos tempos, tá? Os nossos anos, aqui anos 2000, século 21, tá? A administração financeira, ela tem uma postura mais conservadora. Acho que tem alguém aí com o microfone ligado. Não é cada um. Então, seu ponto de vista. Espera só um pouquinho. Isso, por favor. Obrigado. Olha só. Então, só continuando aqui, tá? Deixa eu olhar aqui a hora. Hoje, mais uma vez, entendam o hoje como sendo os nossos tempos atuais, né? O século 21, os anos 2000, né? Qual é o foco da administração financeira, assim, de uma maneira geral, né? Qual é a tendência desse foco? Ela tem uma postura mais conservadora, tá? Então, é o comportamento, né, das organizações de uma forma generalizada, vou dizer assim, né? Ou seja, grosso modo falando, assim, é procurar investir em coisas menos de menor risco. Isso é ser conservador, né? Descritivo de fenômenos financeiros, eu entendo, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida no que na autora quis dizer como descritivo dos fenômenos financeiros, mas como um maior acompanhamento, né? Já que se tem tanta técnica desenvolvida já nesse momento, né, que é o hoje, tem tanto índice para calcular e para analisar, que descrever esses números, esses resultados analíticos, a partir de dados financeiros, de certa forma, uma descrição. É a descritiva dos fenômenos, porque é a análise dos fenômenos que vai me mostrar, vai nos mostrar, vou dizer assim, se as organizações estão atuando bem, né, no seu planejamento, né, planejamento de produção, planejamento de gestão, no seu planejamento de vendas, no seu planejamento de investimento e no seu planejamento de financiamento, ou seja, no geral, né, a saúde da organização.
Obviamente que isso, lembra lá que eu falei que o mundo está mais complexo? E tá, né? Tá mais complexo. Percebe que essa questão de ser mais conservadora, ser mais descritiva, ser mais analítica, né? Então é aquela coisa que a gente precisa me fugiu o termo, a gente precisa de ter provas, de informação. Precisa de informação. Se não tiver dado, não tiver informação, eu não consigo decidir, não consigo fazer a tomada de decisão. E aí é que vem esse espírito questionador dos profissionais, né, inseridos dentro das organizações, né? Então, é ter o espírito investigativo, né? É a gente procurar, quero dados, né? Informações, transformar isso tudo de forma a nos subsidiar, a fazer a tomada de decisão correta. Ninguém quer errar, né? Ninguém quer errar, né? E cada vez mais a gente é cobrado para não errar, né? Porque cada vez mais você tem subsídios, né? Você tem muitos dados, você tem muitos recursos tecnológicos, você eu digo assim, nós, né? Nós temos. E isso faz com que o mundo seja mais exigente, né? Nos cobre mais, nos exija mais. Então, de tudo isso que eu trouxe aqui, gente, essa figura resume, tá? Basicamente. E ela está no livro texto, tá? Lembra lá que a gente começou lá falando dos anos 20, né? Então, aqui, ó, basicamente, é o 1920, essa bolinha aqui, tá? Essa primeira bolinha representa os anos 20, que é quando a administração financeira ela se descola das ciências econômicas, como eu disse, né? Nos anos 30, começa a ter algumas especificidades, né? Como o foco na captação de recursos, né? E, desculpa, a captação de recursos era aqui era o foco na liquidez, né? Na solvência das organizações, então há uma ampliação da visão financeira, né? Da saúde financeira das organizações. Nos anos 40, volta-se para o foco na captação de recursos, então é o retorno, né, que a autora do nosso material comenta. Nos anos 50, aparece o Keynes com um monte de teoria também, né, quando ele também diz que o foco agora é investimento. Nos anos 60, nos anos 70, 90, né, que é quando tem o foco também, é onde nasce a teoria da moderna de finanças, né, ou a moderna teoria de finanças, como está aqui apresentado, e aí os dias de hoje, né, que temos de forma genérica, óbvio, né, a gente não pode dizer que todas são exatamente assim, mas no geral, a tendência é que as organizações sejam um tanto mais conservadoras. Conservadoras no sentido de que elas exigem mais informação para fazer as tomadas de decisão. Certo? Relembrando, tá? Relembrando o que é administração financeira. O conceito que a autora do nosso livro-texto apresenta. Tá? De tudo isso que eu apresentei, foi basicamente um histórico, de forma muito resumida, do que é a administração financeira. Para fechar aqui, com um slide que eu já apresentei lá na frente, né? Na verdade, eu peguei um slide que estava lá e trouxe para cá. Só escrevi isso aqui. Relembrando, tá? Relembrando. Então, a administração financeira, para lembrar, é um conjunto de atividades. E aí, quando eu apresentei isso pela primeira vez, eu disse assim, gente, entenda o conjunto de atividades como sendo um conjunto de métodos e técnicas. Métodos e técnicas posso dizer que são sinônimos, tá? Dentro aqui do nosso contexto. Cuja intenção, qual é o objetivo da administração financeira? Gestão de recursos financeiros dentro das organizações, né? Então, é entender
É entender, é compreender, é saber usar, manipular, saber usar para tomada de decisão, né? Não só saber manipular tudo isso, mas saber utilizar como extrair informação para decidir corretamente. Que no fim das contas é isso que a gente faz, é isso que a gente quer. Eu quero saber essas técnicas todas para eu construir índices e indicadores que me permitam fazer decisões certas. Certas no sentido de ter melhores ganhos, melhores lucros, né? De eu saber onde investir no momento certo e coisas do tipo. Tá bom? Nas pequenas empresas, assim, de forma geral, tá? Tudo isso aqui é extraído do nosso livro-texto, mas, assim, a administração financeira, onde que ela ocorre nas empresas? E aí a autora, basicamente, ela divide, assim, as empresas em dois grupos, né? Obviamente que é simplificar demais, mas, assim, pelo menos para uma primeira conversa, que é essa que a gente está tendo aqui, ela fala que nas pequenas empresas a administração financeira ocorre, em geral, nos departamentos de contabilidade ou o próprio gestor ali, o empresário é quem faz esse trabalho. Né? Às vezes é um microempresário, né? Um MEI, né? É individual. E aí ele, por entender, já de certa forma, eu, por exemplo, eu tenho um MEI, mas muitas vezes eu recorro a um contador, um amigo meu, que eu fico às vezes inseguro nas coisas e aí eu preciso me consultar com ele, tá? Mas quando não é um MEI, é um ME, né, uma microempresa, tem 2 ou 3 funcionários, em geral, um ou outro ali faz a própria contabilidade, né, a administração financeira dos negócios, ou então tem um contador ali à parte, né, que faz esse serviço, essa prestação de serviço. Então, em geral, o seu foco, né, das pequenas empresas é no curto prazo, dos investimentos de curto prazo, é quando entra lá a questão dos ativos e passivos com esse aspecto, né, com esse aspecto aí de pensar no curto prazo, que aí vai chegar num conceito que a gente vai ver já já, que é o de conceito operacional, né? O planejamento operacional ou atividade operacional. Nas grandes empresas, aí tem uma estrutura maior, né? Tem os grandes departamentos, tem as diretorias, né? Então tem lá esse termo chique aqui, elegante, que até copiei, que eu trouxe do livro, o CFO, que é o Chief Financial Officer, que nada mais é do que o diretor financeiro das organizações, né? E aí, nas grandes empresas, obviamente, que a visão não é mais aquela simples de curto prazo, como nas pequenas empresas no geral, tá? Mas sim a gestão estratégica global, né, da organização. Aqui tem um exemplo que eu extraí também do livro-texto, tá, de um organograma, né, pensando numa grande empresa, né, aí tem a presidência, né, ou o conselho diretor, né, da empresa, e aí ela se divide, né, logo abaixo do presidente em várias diretorias, onde uma delas é justamente aquela que trata da administração financeira, né? E aí ela se subdivide em gerências, né? Controladoria, tesouraria, ou planejamento, ou dentre outras mais, a depender da complexidade dos negócios. Vamos falar a gente tem 10 minutos aqui, tá? Vamos falar um pouquinho de um conceito dentro da administração financeira, que é o planejamento financeiro, tá? O planejamento financeiro. Bem, o planejamento financeiro, ele tem como responsabilidade a análise e avaliação de fontes de financiamento, né? De projetos, de investimento e coisas do tipo assim. Ou seja, ele permite com que os envolvidos nessa atividade façam, construam
propostas de trabalho para o acompanhamento da saúde financeira das organizações. Tá? Então, é por isso que aí não só faz análise, mas a produção de propostas ou de projetos, né, para que em seguida venha a análise, né, para saber se fez a coisa certa, né, pensando na realidade da organização, que é o que está escrito aqui como estabelecimento de metas realistas. E aí, esse conjunto de metas que se faz nesse momento do planejamento, ela se subdivide basicamente em 3 grupos. Tá? Aquelas metas que são de curto prazo, né? E aí, isso já falando na organização de forma geral, não estou pensando se ela é pequena ou se ela é grande, tá? Mas pensando que esse conceito de planejamento financeiro ele existe em todas as empresas, em todas as organizações, né? Obviamente que ele é mais complexo nas organizações de grande porte, porque que envolve um ambiente mais complexo mesmo para lidar, só por isso, tá? Mas as pequenas empresas, apesar de terem o seu contexto mais simplificado, elas também possuem os seus planejamentos, né? De curto prazo, podem ter de médio, podem ter de longo, né? Então, aqui está. A autora do nosso livro, ela diz, eu não sei, confesso que eu não fui buscar em outros autores para ver se isso é padrão, tá? Se é um padrão. Mas a autora do nosso livro, ela chama de meta de curto prazo, né? Então, entendam as metas aqui como sendo o trabalho de planejamento, tá? De curto prazo, são aquele planejamento feito no prazo de até 1 ano, né? Então, de hoje até 1 ano, de um dia até 1 ano. Né? Então, todo planejamento de investimento, de financiamento, né, pensado de ser feito, de ser realizado em até 1 ano, né, para ter um retorno, vamos pensar assim, essa meta, esse plano, ele é chamado de meta de curto prazo. E aí o de médio prazo é o planejamento que varia de 2 a 5 anos. Tá? Vocês vão ver logo mais para frente, que é uma coisa que eu percebi, como a autora trabalhou, mais para frente ela vai esquecer essa meta de médio prazo e vai dividir, eu já estou dando spoiler aqui, né? Porque eu já li aqui muito do livro, mas mas até aqui a gente vai considerar dessa forma, tá? Então, até 1 ano, curto prazo. De 2 a 5, médio prazo. De 5 ou mais, meta de longo prazo, né? Tá bom? Então, o planejamento financeiro ele pode ser realizado considerando esses 3 cenários. E eles devem ser pré-determinados. Obviamente, se é planejamento, é pré-determinado antes da sua execução ou seu plano, a sua produção, né? É colocar na mesa, né? Chamar os envolvidos, né? Da organização, né? Os responsáveis por isso, pela tomada de decisão associada com isso, e bater o martelo. Esse faz, esse não faz, melhora aqui, esse melhora aquele outro. Vamos mudar o foco deste, o foco daquele, né? Não investir nesse ou um pouco mais ali, ou um pouco mais no outro, enfim, planejamento, tá? E aí, obviamente, prazos. Eu estava tendo um planejamento de curto prazo, mas acho que é melhor fazer a médio, porque aí o retorno vai ser maior, né? E os custos envolvidos, né? Eu vou investir, mas quanto que eu tenho que desembolsar? O objetivo do planejamento financeiro, grosso modo falando, ou genericamente falando, é a garantia do equilíbrio financeiro, obviamente, né, da empresa. E certamente o alcance dos seus objetivos estratégicos, né? Ou seja, o que ela chama de objetivos estratégicos? É o ganho, né? É o lucro. Qual é o meu objetivo aqui? Claro que, assim, é a empresa lucrar, mas é ter um cliente satisfeito, né, com o meu produto ou o meu serviço, é ter um nome na praça, consolidado, conhecido
nacionalmente, mundialmente e dentre outros. Então, 5 minutos. Aqui tem um exemplo que está no nosso livro-texto, tá? De um planejamento financeiro, né? Que tem como, ou considera como o negócio uma agência de viagens, tá? E aí, o planejamento dessa agência, ele é feito considerando algumas metas de curto prazo, algumas metas de médio prazo, e outras de longo prazo. Tá? Não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu posso aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só, vamos olhar aqui para as metas de curto prazo, tá? Então, olha só, a estimativa de custo, vamos supor. A primeira delas tem um aumento de 20% nas vendas. Então, tem uma meta de fazer com que essas vendas, né, de pacotes de viagem, né, dentro de um curto prazo, lembra que um curto prazo é até 1 ano, nas vendas. E aí tem, né, a estimativa de custo, então o investimento que é estimado fazer é de R$5.000 por mês, tá bom? E aí, em quê? Investir em quê? No marketing, na propaganda, para atingir um público maior. Né? Dentro ainda das metas de curto prazo, tem-se como a melhoria nas páginas de internet, né, rede social, é o marketing, né, das mídias sociais, né, que está bombando, né, nos nossos tempos, são canais fortíssimos aí de investimento, e tem gente que investe pesado nisso aí, né, e dá certo, na grande maioria. Então, a estimativa, tudo é fictício aqui, tá? É só para a gente ter uma noção de como essas coisas são produzidas. É o planejamento financeiro aqui da agência. Então, estima-se investir R$10.000. Outro, meta de curto prazo, né? Cursos de inglês para funcionários, ou seja, capacitação, né, dos colaboradores, né? Se a gente está falando de agência de viagem, certamente muitos deles viajam, né, nas excursões para o exterior, ou então recebem também clientes estrangeiros que não falam o português, né? Enfim, é importante, é achado que é importante, no curto prazo, né, capacitar os funcionários com o idioma inglês. E aí tem-se aqui uma estimativa de investimento de R$1.000 por mês, tá? E aí vamos lá nas metas de médio prazo, e a sua estimativa de investimento, né, que é o custeio. Tá? Também construiu-se aqui 3 metas de médio prazo, que é o período de 2 a 5 anos, né, para isso se consolidar, né, para a meta se consolidar. Parceria com outras empresas, e aqui um valor de investimento fictício também. Compra de veículos ou um veículo só, né, para fazer o traslado de clientes, né, ou mesmo uma realização de serviço, uma ida a um banco, a um outro fornecedor de algum material para buscar ou transportar, coisas do tipo, né? Uma terceira meta aqui é a reforma da agência, melhorar o espaço, né, ali da empresa, né, da prestadora de serviço. E, por fim, a meta de longo prazo, que é não mais a reforma, né, mas sim, né, lembra que o de longo prazo é de 5 anos para mais. Então, aqui, vamos planejar para a gente mudar de local para um local melhor, mais bem localizado, com maior acesso, né, uma área central de uma grande cidade, coisas do tipo assim, né, sede própria para não pagar aluguel, né, coisas do tipo assim, olha, R$1 milhão a estimativa, né, a estimativa aí de se fazer. Então, assim, só para a gente exercitar como fazer um planejamento financeiro, tá? Vocês já devem saber, muitos de vocês, né, mas só para a gente exercitar aqui junto, tá? E aí a alta direção, né, vamos falar assim da alta direção, é quem
o setor estratégico, né, financeiro, é quem vai definir tudo isso aí, né, esses objetivos estratégicos associados ao planejamento financeiro, né, e aí o que chama a atenção nessa frase aqui, que aqueles que são considerados de longo prazo é que vão determinar o norte, né, de fato, a trajetória essencial, vou dizer assim, para uma empresa, né? Ou seja, vai mostrar onde ela quer chegar, né? Com um planejamento mais consolidado, que é basicamente o que eles consideram ser de longo prazo, tá? Aqui a gente vai dar uma paradinha e vamos, a partir da volta do nosso intervalo, a gente vai continuar a partir daqui, ainda trazendo uma série de outros conceitos, né? Perceberam que aqui foi toda uma conversa, é só um monte de apresentação de definições. Gente, esse barulho é aqui na minha rua, tá? Eu moro no centro de Campinas, então aqui moto, esse horário da noite aqui são os entregadores. E aí a gente vai continuar vendo mais outros conceitos. Alguém quer falar alguma coisa neste momento? Ou a gente pode ir para o nosso intervalo? Eu vou parar a gravação, tá? Então a nossa aula vai ter 2 partes de gravação. Alguém se manifestou. Vamos lá, pode falar. A gente não pode dar sequência na aula? Tem que realmente fazer intervalo? Eu prefiro fazer o intervalo, até mesmo para eu também fazer um intervalinho para mim. A gente pode fazer um intervalo menor, se vocês toparem. A gente pode fazer um intervalo de 10 minutos, em vez de fazer de 20, e aí a gente reduz o término também. O que vocês acham? Eu concordo. Agora Todos precisa fazer o concordam? restante, né? Tem que todo mundo concordar, hein? Alguém discorda? Se manifeste. Tranquilo, professor. Tá bom. Então, vamos fazer assim. Eu acho que é importante, eu acho que não é produtivo a gente levar, assim, ainda mais vocês vão ver, quando a gente tiver 2 sessões apresentando, não vai ser muito produtivo. Então, é importante, mesmo que a gente faça nos próximos, intervalo de 5 minutos, que se for, tá? Mas a gente faz, assim, um intervalinho pequenininho que seja, para a gente pelo menos levantar, tomar uma água, dar uma oxigenada, porque isso faz com que a gente reprograme o cérebro. Tá bom? Então, eu vou fazer de 10 hoje. Aí, da próxima aula, a gente decide. Tá bom? Tá bom, então, combinado.